Bom dia, pessoal. Nessa aula, que é a aula 10, eu vou falar sobre um movimento que é chamado movimento de queda livre. Mas antes de falar nesse movimento propriamente dito, que é dado por calculado através de equações e funções matemáticas, a gente tem que entender o conceito de queda livre, entender a aceleração gravitacional, entender um pouquinho do cálculo, como é que ela foi determinada, esse valor da aceleração da gravidade. A queda livre, é um movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade, desconsiderando qualquer tipo de efeito, de outra força, inclusive o efeito da resistência do ar, que a gente chama de força de atrito. Então aqui, eu estou trazendo para vocês algumas imagens. Essa primeira imagem, paraquedista, ele está em queda, mas não é considerado uma queda livre. Por quê? Porque tem a resistência do ar. Então é um conceito que muita gente diz, o cara está em queda livre. Na física é uma queda, mas não é considerado uma queda livre. Essa outra imagem aqui, então tem um casal ali, acredito que seja um casal, pulando também de um avião, estão em queda, mas devido à resistência do ar, não é queda livre. A própria gota, a gota de chuva, quando ela é formada, ela cai, se forma na nuvem e cai em direção ao centro da Terra, e ela atinge uma chamada velocidade terminal. Essa velocidade limite, velocidade terminal, acontece porque ela sofre a resistência do ar. Senão vocês imaginem, uma nuvem a 300 metros de altura, a gota ia se formar, o encontro de uma massa de ar quente com uma úmida, ia condensar essa massa de ar, e formando a gota de chuva e caindo, com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 10 metros por segundo, a cada segundo, que esse é o sentido da aceleração, o quanto varia a velocidade num certo intervalo de tempo. Então imaginem, 10 metros por segundo aumentando a velocidade. Isso dá em média 36 km por hora, se a gente passar em km por hora, esse aumento a cada segundo de queda. Então, se fosse assim, se não tivesse a resistência do ar, essa gota ia chegar com uma velocidade absurda aqui embaixo. Então, devido à resistência do ar, ela atinge uma velocidade limite, que é a velocidade máxima dela, depois ela cai, como a gente chama com velocidade constante, aproximadamente em mRU. Bom, então aqui nessas imagens eu estou tentando mostrar para vocês esse conceito, o conceito de queda, porém não é a queda livre, como a gente chama, porque a queda livre é um movimento resultante unicamente provocado pela aceleração, provocada pela força gravitacional, que desconsidera qualquer tipo de efeito, de atrito, certo? Então tem que ficar bem claro isso. Bom, para a gente falar de aceleração gravitacional, a gente tem que dar uma olhada, na história um pouquinho. Até o século III a.C., até nem vou dizer até o século III, até o século praticamente XV, do século III até o século XV depois de Cristo, 3 antes de Cristo até o século XV depois de Cristo, o modelo, que se pensava era um modelo aristotélico, Aristóteles era um filósofo, e ele dizia o seguinte, esse modelo falava que os corpos mais pesados caíam mais rápido que os leves. Inclusive, hoje, muita gente que não estuda física ainda acredita, numa possibilidade dos corpos mais pesados caírem mais rápido que os leves. Bom, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, fica até fácil de mostrar isso para uma criança, quando a gente pega uma folha de ofício e solta ela, a uns 30 centímetros assim do chão, deixa ela cair. E depois a gente pega essa mesma folha, sem alterar nada, sem rasgar, simplesmente a gente faz uma bolinha, amassando essa folha, e a gente solta, Então a gente vai ver que ela desce com uma velocidade maior, ou seja, é a mesma folha, se comportando com movimentos de queda totalmente diferentes. Por quê? Porque tem a resistência do ar. Então isso não era pensado nesse período aí por Aristóteles, Então a igreja, a igreja também, a igreja católica nesse período todo, ela tinha
uma ideia fixa assim sobre os pensamentos de Aristóteles, né? Então, imaginem vocês, né, para Galileu, que o modelo de Galileu já ele confronta, né, o modelo de Aristóteles, passar as ideias dele sobre ciência, né, ficou uma coisa bastante difícil. Tanto é que Galileu, né, nasceu em 1564, ele falece em 1642, exatamente quando o Isaac Newton nasce, né, em 1642 aqui, certo? E ele publica, né, vários livros, né, durante a vida dele. Foi o primeiro que apontou, né, a luneta para o céu, descobriu as luzes de Júpiter, né, e baseado nos trabalhos, né, de Kepler, né, e outros, né, também escreveu vários livros relacionados à astronomia, né. Então, tu imaginem para vocês falando, né, nesse período aí, que a Terra não é o centro do universo, né, que o centro do universo é o Sol. Isso acabava gerando um confronto, né, direto com a Igreja Católica. Tanto é que Galileu ele recebeu, né, uma pena, né, ele foi julgado pelo conselho, né, da Santa Inquisição da Igreja Católica, e devido a ele foi considerado herege, né, devido aos pensamentos da ciência que ele tinha naquela época, né, e para ele não morrer, certo, não perder a vida, ele ficou, né, recebeu a pena de reclusão. Então ele ficou os últimos 15 anos da vida dele, ficou dentro de casa, né. Então ele acaba morrendo, né, faleceu dentro de casa, até cego, né. Enquanto esse período ele ia escrevendo o livro, né, Duas Novas Ciências foi o último livro que ele escreveu, e aí cada um que ia visitar ele dava uma folha e tal, né, e esse livro foi publicado postumamente, né, ou seja, depois que ele acaba falecendo, esse livro foi publicado na Europa. Bom, qual era o modelo de Galileu, né, já que eu falei tudo isso? Todos os corpos caem juntos, né, quando submetidos somente à força gravitacional. Então ele pensava de forma totalmente diferente de Aristóteles, né? O Galileu já tinha um pensamento mais evoluído em relação à ciência, né? Ele dizia que os corpos, independente da sua massa, eles vão cair juntos, desde que, né, não exista nenhum outro tipo de força atuando sobre eles, inclusive a força de atrito, né? Bom, quando a gente começa a estudar, né, o movimento de queda né, dos corpos, queda na vertical, a gente vai procurar de repente na internet, a gente vê, né, alguns experimentos que são realizados hoje, né, e um deles é esse aqui, ó, que eu vou passar depois esse endereço para vocês poderem acessar e visualizar esse vídeo, né, que é um vídeo que foi gravado num laboratório da NASA, onde é uma bola de boliche aqui, ó, né, ela está presa num cabo, e aqui uma pena também presa num cabo aqui. E essa sala toda, né, ela é retirado o ar com uma bomba de vácuo, né, e depois tem um acionamento, né, automático aqui que acaba deixando esses dois objetos caírem simultaneamente, né. E aí vocês vão assistir o vídeo e vocês vão ver que na ausência de ar, a pena e a bola de boliche vão cair exatamente ao mesmo tempo. É surpreendente, né, a gente pensar que Galileu conseguiu pensar nisso, né, em pleno século XV, XVI e XVII ali, né, mais ou menos nesse período aí. Bom, sabendo que até hoje muita gente pensa que os objetos, né, que são mais pesados caem antes, né, independente da resistência do ar. Aqui tem uma história, né, e é uma lenda, na verdade, não sei, porque verdade eu acho que não é, né? A queda dos graves, né? Graves seria uma bala de canhão, né, que foi solta lá na ponta aqui dessa torre, né, uma torre de Pisa, que ela é levemente inclinada, e Galileu teria feito esse experimento, né? Ele soltou duas balas, né, de canhão com massas diferentes, mas com o mesmo volume, ou seja, né, para provar exatamente que os corpos caíam juntos independente da massa, né? Eu diria assim para vocês, olha, esse experimento ele não fez, né? Não fez. Por que ele não teria feito? Porque senão esse experimento ia provar exatamente o contrário do que ele falava, né? Por quê? Porque aqui tem resistência do ar. Então, obviamente, aquele corpo que é mais pesado
né? Se ele tem o mesmo volume, ele vai conseguir vencer a resistência do ar com mais facilidade e vai cair antes no solo, vai chegar antes no solo. Então, é bem provável que ele não fez esse experimento, né? Porque senão a hipótese do trabalho dele ia por água abaixo. Então, eu acredito que essa história que é contada em alguns livros de física aí não passe de uma lenda, né? Bom, o que mais que a gente tem? Aqui é uma outra forma, né, de analisar aqui. Aqui está o Galileu lá em cima, né, soltando então, mas isso é uma lenda que nem eu falei para vocês e acredito que ele não tenha feito. Mas isso os livros didáticos apontam, né, só para diferenciar, né, a hipótese de Galileu e de Aristóteles, diferenciar essas duas teorias. Bom, quando a gente fala em valor da aceleração de queda, né, dos corpos, a gente tem que dar uma olhadinha assim, como é que ela foi determinada, né? Porque hoje a gente tem relógios, a gente tem cronômetros, né? Com precisões aí absurdas, né? De 10, 15 casas depois da vírgula, né? Vamos dizer assim. Relógios, né, atômicos aí que conseguem determinar na ordem de 10 na menos 15, né? Do segundo. Então, uma precisão enorme. Mas nesse período aí, no século XV, né, 16, 17, eles não tinham, né, nenhum tipo de relógio, né, a não ser relógio d'água, né, que era, contava as gotas da água ali, né, então era um relógio bem precário. Bom, vamos dar uma olhada como é que foi feito essa ideia, né, da aceleração da gravidade. Então, o valor da aceleração da gravidade, ela primeiro foi pensada, né, a determinação dela foi pensada por Galileu. O Galileu Galilei, né, ele cria uma rampa, e nessa rampa ele coloca uma esfera, né, rolando, né, pela rampa, e ele chega em valores aí de aproximadamente 4 metros por segundo para aceleração gravitacional. Hoje a gente sabe que o valor é aproximadamente 10, né, 9,8. Então o valor que ele conseguiu nesse período é um valor bem abaixo do que a gente reconhece hoje, né? Bom, mas ele usou essa rampa, né? E os relógios, né, eram precários na época, então por isso que deu uma diferença enorme. Aí o outro experimento foi usando um pêndulo, né? O padre Mersenne, né, ele faz um pêndulo e com esse pêndulo, né, que às vezes os professores de física até incentivam os alunos a fazerem um pêndulo, né, pegando um fio e colocando uma massa, né, na ponta e oscilando e medindo com o cronômetro do celular para medir, né, o período e aí através do período chegar na aceleração da gravidade. Então dessa forma o padre Mersenne ele também conseguiu um valor aí aproximadamente de 8 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, Huygens, né, ele usou o pêndulo, né, do padre Mersenne, só que ele disse o seguinte, né, que o pêndulo ele tem uma limitação, ou seja, se a gente pegar um fio e amarrar, né, na ponta do fio uma massa e colocar ela para oscilar, o que a gente vai observar? Vai observar que ele vai fazer uma trajetória que é exatamente a trajetória circular, né? E Huygens disse o seguinte, olha, a trajetória circular não é uma trajetória que te dá exatamente, né, o valor exato, né, do que tu está buscando, né, para o teu pêndulo, porque o pêndulo não oscila, né, de forma circular. Daí ele cria, né, toda uma matemática e chega na tautócrona, que é uma curva diferente, né, que é a curva que se aproximava mais com a oscilação do pêndulo. Inclusive ele diz, olha, se tu quiser usar um pêndulo simples, né, porque daí ele já chama isso de pêndulo físico, né, se tu quiser usar um pêndulo simples, tu vai ter que fazer experimento com uma amplitude bem pequena. Daí tu pode chegar, né, um valor aproximado aí de quase 10. Bom, dando sequência, né, à história da determinação da gravidade, daí tu tem o Isaac Newton, né, que usa também um pêndulo, só que um pêndulo cônico, né, e aí ele chega no valor mais próximo aí de 10,2 metros por segundo ao quadrado. Bom, né, na Terra aqui, né, eu estou falando do nosso planeta, por quê? Porque se a gente vai para a Lua, logicamente a aceleração da gravidade muda. Por quê? Porque a massa do planeta interfere, né,
nessa força gravitacional, né? Então aqui na Terra esse valor aí, né, numa latitude de 45 graus a nível do mar, né, é aproximadamente 9,8 ali, né? Então tem várias casas decimais, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a gente já observa quando é dado, né, nessa expressão latitude, né, nível do mar, são parâmetros que interferem, né, no valor da aceleração da gravidade. Obviamente que para os nossos cálculos de física do primeiro ano, né, que a gente vai resolver usando um modelo, e nesse modelo a gente vai retirar, né, a ação da força de atrito, ou seja, a gente desconsidera a presença do ar nos nossos modelos, né? Que mais? A aceleração da gravidade ela é constante, independente do local do desenho que a gente está usando, né? Então, para fazer uma questão de física, a gente adota o valor de 9,8, dependendo, aproxima até para 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, essa aceleração hoje, né, hoje a gente sabe que depende da latitude e da longitude. Por quê? Porque a Terra, embora ela seja quase, né, uma circunferência, né, ela é achatada, né, nos polos. Então o que acontece? Né, dependendo da região que tu está, né, de latitude e longitude, tu se aproximando mais da linha do Equador, tu vai estar com uma velocidade, né, de rotação um pouquinho maior do que se tu estiver próximo, né, dos polos, onde a velocidade de rotação é menor. Bom, isso interfere no valor da aceleração da gravidade devido à força, né, força centrífuga. A rotação da Terra, que nem eu falei para vocês, é um elemento que interfere, né? Que mais? A força da gravidade ela é maior, né, nos polos do que no Equador, certo? Então é 0,5%, um pouquinho maior, né, na região dos polos, devido à diferença de velocidade angular, né? Quem está na região dos polos ele é jogado, vamos dizer assim, mais para fora, né, do nosso planeta. Então essa resultante, né, acaba fazendo com que a aceleração da gravidade na linha do Equador ali seja um pouquinho menor, mas isso é só para uma questão muito assim, ó, muito específica, né, um cálculo assim que exige muita, né, precisão. Para os nossos cálculos de física, né, eu estou passando para vocês uma história aí do movimento de queda livre, do valor de como foi determinado o valor da aceleração gravitacional. Por nosso trabalho em sala de aula, a gente vai adotar, em geral, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente até nem usa 9,8. Utiliza 10 vestibulares, né? O Enem até usa 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tem uma equaçãozinha que, se vocês colocarem, né, no Google, vocês vão achar, que é uma equação que dá o seguinte: ela te dá o valor da gravidade em função aqui da latitude, que é esse ângulo aqui, ó, né? E aí aqui atrás tem um H, que é exatamente a altura que você se encontra em relação ao nível do mar. Então vocês podem lá no Google, só digita lá a equação, né, da aceleração da gravidade, vai aparecer essa equação aqui. E aí vocês vão colocar o valor da latitude de vocês, né, no ponto onde vocês moram, a altura, né, que vocês estão em relação ao nível do mar, e vocês vão ter então exatamente o valor da gravidade aí, certo? Bom, nessa aula 10 então é uma aula que eu procurei dar para vocês uma base assim, né, uma base histórica sobre movimento de queda dos corpos, certo? Né, falando um pouquinho de aceleração da gravidade, como é que ela foi determinada, né, historicamente, porque senão o aluno fica pensando, bom, a gravidade foi determinada quando foi descoberto o relógio, né, foi inventado o relógio e tal. Na verdade, é bom a gente entender um pouquinho de história e saber que isso vem anterior, né, com pêndulo simples, depois o pêndulo físico, né, o pêndulo cônico e outros elementos aí da física que ajudaram a determinação do valor do G, como a gente chama. Certo, pessoal? Então a gente se fala na aula 11. Um abração a todos aí.